59. Por que é que comumente não vemos comunicações de preto velhos ou de caboclos nas sessões mediúnicas espíritas? Isso se deve a algum tipo de procedimento? Raul diz que a expressão da pergunta está bem a calhar. Realmente, a maioria dos participantes não vê os espíritos que se comunicam, mas eles se comunicam. O espiritismo não tem compromisso de destacar essa ou aquela entidade. Em particular, se as sessões mediúnicas espíritas são abertas para o atendimento de todos os tipos de espírito, por que não viriam os que ainda se apresentam como preto velhos? Ou novos, brancos, amarelos, vermelhos, índios, ou caboclos ou esquimós? O que ocorre é que tais espíritos devem ajustar-se às disciplinas sugeridas pelo Espiritismo. Isso é muito importante. E só não as atendem quando seus médios igualmente não as aceitam. Muitos espíritos que se mostram no além como antigos escravos africanos ou como indígenas falam normalmente, sem trejeitos, embora as formas externas dos perispíritos possam manter as características que eles desejam e aos quais não logram desfazer-se. Talvez muitos esperassem que esses desencarnados se expressassem de forma confusa, misturada à língua portuguesa, com outros sons, expressando-se um dialeto impenetrável, carecendo de intérpretes especiais, que, na maior parte das vezes, fazem de conta que não estão entendendo tal mescla. Enfim, os espíritos falam em Nagô, que seja Nagô de verdade. Se apresenta falando Guarani, que seja o verdadeiro Guarani. Entretanto, não sendo o idioma exato do seu passado reencarnatório, por que não falar o médio em português? Pois que capta o pensamento da entidade e o reveste-o com palavras. Não há, portanto, preconceito nas sessões espíritas. Eu já estava pensando nessa questão, que alguém pode pensar nisso, né? Entretanto, procura-se manter o respeito às entidades, à mediunidade e à doutrina espírita, buscando a coerência com a verdade que já identificamos. Porque pode aparecer alguém que dizer que o espiritismo tem preconceito, né, em relação a essa questão. Eu já ouvi, mas a gente está tratando de doutrina espírita, né? Existem as suas regras dentro da reunião, e essas regras têm que ser seguidas, e os espíritos seguem. Né? Quando são... Exatamente. E veja que tem um ponto bem interessante aqui. Exatamente. Muitos espíritos, do quarto parágrafo, muitos espíritos se mostram no além como antigos escravos africanos, ou como indígenas, falam normalmente, sem trejeitos, embora as formas externas do perispírito possam manter. Então, quer dizer, que mesmo que seja um preto velho, o médium vai falar e ele vai falar normalmente. Veja que aqui ele diz, mesmo que ele fale em outra língua, agora tem um detalhe, se o espírito fala em Nagô, que seja um Nagô de verdade, para evitar justamente aí o animismo, né? O misticismo. Pode ser uma entidade brincalhona, querendo se fazer passar.
Se for o Guarani, que seja o verdadeiro Guarani. Veja que isso aí é uma coisa interessante. Então, ocorre que tais espíritos devem ajustar-se às disciplinas sugeridas pelo Espiritismo, não é? Porque existem formas dentro do Espiritismo, regras, para que a coisa discorra bem a contento. Não é excluindo eles, nem discriminando. Eles estão vindo, são bem recebidos, e o médium vai trabalhar com eles. Agora, tem aí também a questão do médium, né? Às vezes o médium não gosta das disciplinas da casa e se aproveita que está com a entidade para fazer aí suas críticas, né? Então, que fique bem claro que não há, portanto, preconceito nas sessões espíritas. Entretanto, procura-se manter o respeito às entidades, elas merecem todo o nosso respeito. Certa feita, numa reunião que eu participava, um irmãozinho sofredor, ele era americano e estava preso na sua consciência na guerra da recessão dos Estados Unidos. Veja quantos anos ele estava preso a isso. E ele não sabia falar outra língua, porque ele não tinha saído do ambiente psíquico ainda. A médium sabia falar inglês e o coordenador dos trabalhos também. Resultado, a médium falava em inglês e o coordenador respondia em português, porque a tradução era feita pelo médium quando passava para a entidade. Então, houve esse diálogo e a entidade foi ajudada. Mas veja que era um caso específico. Ele estava preso no psiquismo dele, a guerra ainda. Então, ele não teve contato com nada. Mas, fora isso, aí ele diz, olha, por que não falar o médium em português? Então, o médium é quem vai fazer essa tradução. Então, é preciso ter cuidado com isso. Pode haver, não é, o misticismo, pode haver o animismo, mas a questão dessas entidades serem recebidas nas reuniões mediúnicas é tranquilo. Todas elas são bem recebidas, eu digo porque já dialoguei com algumas delas.